Rashomon é um filme que foi lançado em 1950 e foi dirigido pelo Kurosawa Akira. E é o filme que fez o Kurosawa ficar popular, primeiro fora do Japão, muito por causa do Rashomon, e depois do Rashomon fazer sucesso fora do Japão, foi que a crítica japonesa passou a considerar mais o filme, passou a considerar mais o Kurosawa. A história de Rashomon começa com dois personagens, um lenhador e um monge, embaixo das ruínas de um grande portão chamado Rashomon. Enquanto está caindo uma grande chuva, um temporal enorme, e chega um ladrão para se esconder da chuva embaixo do portão. E esse ladrão vê os dois homens ali meio desamparados, e eles começam a conversar, e os homens contam que eles estão muito impressionados com uma coisa que aconteceu. Esses dois homens contam que eles vieram do Palácio do Ministério da Justiça, e eles estavam dando depoimento a respeito de um crime que tinha acontecido há alguns dias. O que aconteceu foi que um samurai foi assassinado, e a esposa dele foi estuprada no meio enquanto eles atravessavam a floresta numa viagem, e o acusado foi um bandido que tinha ganhado renome por ter sido culpado por um crime que tinha acontecido há algum tempo, que é o Tadao Maru. E as pessoas que tiveram algum contato com a cena do crime foram chamadas no Palácio do Ministério da Justiça para testemunhar. Então o que é mostrado que enquanto os homens esperam ali embaixo do portão a chuva passar, eles passam a contar para o bandido que recém chegou sobre o que eles presenciaram e como aquilo chocou eles. Então a narrativa volta um pouco no tempo e passa a mostrar cada uma das testemunhas do crime contando sua versão sobre o crime. Então o lenhador conta como ele achou o corpo, o monge conta como ele um pouco antes tinha passado pelo samurai e a esposa dele enquanto eles estavam na estrada, e em seguida passa a se ouvir os testemunhos de outras pessoas mais diretamente relacionadas com o crime. Então o próprio Tadao Maru vai depor, dar o depoimento dele, dar a versão dele da história. A mulher que foi estuprada também dá a versão dela da história. Então o filme é sobre esses homens que estão ali no portão esperando a chuva terminar. Dois deles passam a contar para o terceiro que eles testemunharam sobre um crime e contam como foi a experiência de depor. E a narrativa mostra o depoimento de cada um deles, cada um de uma vez, cada um deles contando uma versão diferente sobre como esse crime aconteceu. E um dos elementos de destaque do filme Rashomon é como a narrativa é construída a partir da mesma história sendo contada várias vezes, mas cada vez ela é contada por um personagem diferente que conta o seu ponto de vista sobre a história. E essas histórias, apesar de elas terem vários elementos semelhantes, as diferenças contadas na versão de cada um dos participantes muda completamente o sentido do que aconteceu. E parte da experiência estética do público com o filme é tentar compreender o que de fato aconteceu pela comparação das diferentes versões. Inclusive, a gente não tem o ponto de vista do ministro da Justiça. A câmera é mostrada como uma câmera subjetiva em primeira pessoa. A gente vê o que esse oficial do Ministério da Justiça está vendo, enquanto a câmera encara cada uma das pessoas envolvidas enquanto elas dão depoimento olhando para a câmera. Então o Kurosawa coloca o público no papel do investigador para tentar ouvir essas histórias e tentar montar o que aconteceu e desvendar o crime. Eu não vou detalhar aqui o que cada uma das pessoas envolvidas narra no seu depoimento, porque eu não vou dar spoiler, vale a pena assistir esse filme. Quem não viu ainda, eu recomendo que veja. Mas um detalhe que faz toda essa experiência de tentar montar e desvendar o que aconteceu ficar mais interessante é que várias das pessoas envolvidas confessam elas terem matado o sujeito. Então, diferente de um crime em que ninguém quer assumir a culpa, aqui a gente tem um crime em que várias pessoas querem assumir a culpa, mas ao assumir a culpa, elas estão tentando meio que esconder ou mascarar alguma outra coisa que elas fizeram que talvez seja ainda mais vergonhoso do que ter matado uma pessoa. E uma das coisas que faz esse filme ser extremamente rico é a quantidade de relações que ele faz com outras obras e com outros contextos. Primeiro que esse filme ele tem um roteiro que é do próprio Kurosawa e do Hashimoto Shinobu. Só que esse roteiro é adaptado da obra literária do Akutagawa Ryunosuke. O Akutagawa ele foi um escritor japonês modernista ali do começo do século XX, que ele produziu principalmente ali durante a Era Taisho. E o Akutagawa ele era um sujeito que ele tinha sido criado pelo tio dele, que tinha acesso a uma vasta biblioteca com muitos materiais de um Japão clássico, mas ele estudou na universidade literatura inglesa. Então o Akutagawa ele era um modernista, e como modernista ele dava muito valor para a questão da estrutura do texto. Inclusive ele vai ter uma briga com alguns outros autores japoneses, principalmente com o Tanizaki Junichiro, sobre a questão da narrativa, da parte lírica em oposição à estrutura formal. O Akutagawa diz que a coisa mais importante numa história é a estrutura formal dela. A forma como a história é contada é mais importante do que é contado nessa história. E um reflexo disso a gente vai ver na obra dele, como a estrutura
estrutura que ele monta modifica muito o significado de várias coisas que são narradas na própria história. E o Akutagawa, ele era um modernista, ele é esse cara que gostava de experimentalismo formal, mas ele tinha um apego à literatura japonesa do período antigo, da era Heian e antes. Inclusive o Akutagawa vai ser um autor que vai ser importante porque ele vai pegar vários textos japoneses da era Heian e da era Nara e ele vai traduzir daquele japonês antigo para o japonês contemporâneo e vai tornar acessíveis vários desses textos. E o Akutagawa, ele tinha esse apego a essa produção da era Heian, porque ele achava que lá na era Heian tinham vários elementos que eram muito similares com as propostas estéticas do modernismo. Existe um gênero literário que é muito específico japonês que se chama Zuihitsu. Zuihitsu é o correr do pincel, o pincel solto, o pincel livre. E o Zuihitsu, ele em alguns pontos se parece com a ideia de ensaio que se existe na literatura ocidental, mas ele é ainda muito mais livre do que ensaio. É um texto que trabalha com memórias, com impressões, com poemas, às vezes listas, com livre associação. É um tipo de texto que combina vários elementos e não tem uma estrutura de elementos muito rígidas. E o Akutagawa vai olhar para essa produção, para esses Zuihitsus, e vai ver como ali já tinha elementos da livre associação, do verso livre e outros elementos que eram importantes para os autores do modernismo. Então ele vai olhar nesse passado e vai dizer, olha só, no Japão, lá da era Heian e antes, já tinham vários elementos que agora os modernistas ocidentais valorizam. Mas tem outro fator que vai influenciar o Akutagawa a ir buscar inspiração nesse período do Japão clássico, do Japão da era Heian e antes, é porque o Akutagawa, ele tinha uma aversão à cultura samurai, ao ideal do samurai. Então ele vai num período do Japão antes da ascensão dos samurais e vai lá buscar inspiração para negar todos os elementos da cultura samurai. E a gente tem que pensar que o Akutagawa é um sujeito que ele escrevia na era Taisho. Então ali na década de 1910, 1920 ele estava escrevendo. E o que ele estava vendo no Japão dos anos 20 e dos anos 10? O que estava acontecendo era uma ascensão de um discurso nacionalista e militarista. Vários militares estavam recebendo cargos no governo. Os militares estavam se infiltrando em toda a estrutura pública e ele estava prevendo que uma coisa muito errada ia acontecer daí. Olha só, esses militares, esses caras com esse discurso nacionalista, esses militares que querem se dizer samurais, que dizem que segue uma tradição militarista samurai, esses caras estão se metendo no governo, estão se metendo na política, estão controlando cada vez mais pontos do Estado e da sociedade, e isso aí vai dar uma merda, vai dar um grande problema. Então o Akutagawa era um sujeito que ele tinha uma aversão a esses ideais nacionalistas, militaristas, que estavam nesse imaginário do samurai. É importante lembrar que existe uma construção de um imaginário, de um ideal de samurai que não necessariamente condiz com o que era o samurai. Esse imaginário do samurai como um sujeito que segue a honra, ética, que é um sujeito controlado, isso é uma construção que vai acontecer do período Edo, do período Tokugawa, ali do século XVII em diante, que é um período que o Japão teve uma estabilidade interna, acabou as guerras civis, e os samurais se tornaram, na maioria deles, funcionários públicos, servidores administrativos. E é nesse período que começa a se escrever sobre o que é samurai. O livro dos Cinco Anéis do Musashi, o Hagakure do Yamamoto Tsunetomo, todos esses textos que imaginam um ideal sobre o que é ser samurai, uma ética samurai, uma estética samurai, são desse período em que os samurais eram burocratas da elite. Antes do período Tokugawa, se tem pouca produção literária dos samurais falando sobre o que é ser samurai, porque eles estavam em guerra, eles estavam nas confusões deles, e essa ideia de um samurai como alguém honrado, com ética, é uma construção a partir do século XVII. Os samurais, durante o Sengoku Jidai, a era da nação em guerra, e antes disso, eram sujeitos que muitas vezes estavam atrás de poder e que eram práticos. Se tinha que envenenar alguém, matar alguém pelas costas, dar tiro para conseguir se livrar de um inimigo e adquirir mais poder, eles faziam e dane-se. Então esse imaginário do samurai como um sujeito honrado e ético é uma construção depois em que os samurais não estavam mais atuando militarmente como eles faziam antes. Então é um imaginário idealizado sobre o passado. E o Akutagawa tinha uma versão a isso, porque os militares do começo do século XX estavam invocando esse imaginário do samurai idealizado para justificar políticas militaristas, nacionalistas e de invasão de outros países baseado nesse imaginário. Porque o Japão é o país dos samurais, de guerreiros e tal, e a função do Japão é conquistar e se expandir. Então foi nesse contexto que o Akutagawa escreveu os dois contos que foram base para o Kurosawa fazer o filme. Então são dois contos, é o Rashomon e o Yabu no Naka. Yabu no Naka é algo como Dentro do Bosque.
Só que o Akutagawa, ele não criou essas histórias do nada. Ele fez o que ele costumava fazer e foi lá no Japão da Era Heian pegar inspiração. Então ele vai fuçar em lendas, em narrativas antigas e incrementar e adaptar elas para o contexto modernista. Uma das principais fontes do Akutagawa, inspiração para ele fazer essas histórias, é o Konjaku Monogatari Shu. Konjaku é uma expressão de origem chinesa do termo para agora faz muito tempo. O que na literatura posterior virou o Mukashi Mukashi. Há muito tempo fazia muito tempo. Então o Konjaku Monogatari Shu é a coletânea de contos de agora já faz muito tempo. E o Konjaku Monogatari Shu, a origem dele é muito antes de chegar no Japão, ela é indiana. Eram textos que serviam para sermão dos monges budistas. Então tinham várias histórias com narrativas, tinham umas parábolas, e os monges budistas contavam, liam esses textos durante os sermões enquanto eles estavam pregando o budismo. A versão original era uma coletânea de 5 volumes de contos indianos, que contavam histórias dos Bodhisattva, que são aqueles sujeitos que conseguiram atingir a iluminação e não precisavam mais nascer como mortais, mas nascem como mortais mesmo assim para ajudar as almas que ainda precisam nascer. Então tinham 5 livros que tinham essas histórias dos Budas, dos Bodhisattva e de outras histórias importantes ali nesse contexto indiano do budismo. Esses livros eles foram levados para a China. Na China eles ganharam mais 5 volumes, que daí são as histórias dos monges, dos santos e dos Bodhisattva chineses. Esses 10 volumes entraram no Japão e no Japão eles ganharam mais 21 volumes. Então a versão japonesa tem 31 volumes, é muito maior do que as versões que vieram do continente. E nessa versão expandida japonesa, ela primeiro conta a história de santos, de monges, de bodhisattvas japoneses, mas depois essas histórias foram se ampliando e incluindo causos, histórias de nobres, histórias de monges japoneses, camponeses, de ladrões, de prostitutas, de atores. Então são vários causos e pequenas histórias do cotidiano, mas também tem umas histórias fantásticas. Várias lendas de yokai, a fonte primária escrita, a mais antiga que se conhece, é do Konjaku Monogatari Shu. Então lá tem histórias sobre os Onis, sobre os Tengu, histórias de fantasma, de ladrões que roubavam e desapareciam, pessoas que faziam coisas bizarras para enganar os outros. Então tem um monte de causos cotidianos que foram acrescentados no Konjaku Monogatari Shu. E o Akutagawa vai nessas histórias mais bizarras do Konjaku Monogatari Shu para pegar inspiração para escrever as histórias dele. O conto Rashomon do Akutagawa, ele é baseado em 2 histórias. Uma delas é sobre uma mulher que ela vendia carne de peixe para os samurais, ali no final da Era Heian. Ela vendia carne de peixe para os samurais, daí alguém passa mal, e daí depois no final descobre que na verdade ela não vendia carne de peixe, ela matava cobras e vendia carne de cobra, fazia comida com carne de cobra e vendia para os samurais para pegar o dinheiro deles. E a outra história é a história do ladrão no Rashomon. O Japão ali, a partir do século VI, VII, a nobreza japonesa, eles passaram a usar a China como referência cultural. O que estava acontecendo na China era considerado alta cultura e eles importavam para o Japão e a nobreza tentava se comportar e parecer os chineses. Então é nesse período que vão importar da China os kanji, a escrita chinesa. O budismo vai vir da China nesse período, vão trazer várias legislações chinesas para implementar no Japão. Toda a organização do Estado japonês ele vai ser construído a partir de adaptações de elementos da administração e da burocracia chinesa. A escrita chinesa vai virar uma escrita oficial, os documentos vão ser todos feitos em chineses. Então o chinês no Japão desse período antigo, ele tem uma função parecida com a do latim na Europa medieval. E a partir dessa inspiração na China vai se criar a ideia de que o Japão precisava de uma capital que fosse construída aos moldes da capital chinesa. Então vai se construir todo um projeto para uma cidade toda planejada, inspirada em como era a capital da China. Essa cidade é Nara e a capital foi transferida para Nara em 710. E Nara é uma cidade que ela foi toda planejada segundo essas definições chinesas de como deveria ser uma capital. Então Nara era uma cidade murada, ela tinha um formato quadrado e cada um dos lados do quadrado estava voltado exatamente para um dos pontos cardeais. E a cidade ela era toda dividida numa estrutura de ruas em formato de grade. O Palácio Imperial ele ficava bem no lado norte da cidade. A partir do portão do palácio tinha uma avenida que era a rua principal da
cidade, que é a Avenida Suzaku. Ela saía do palácio em direção ao sul, cortava toda a cidade e dava no portão principal que ficava no lado sul da cidade. Esse portão principal era o portão Suzaku. E ele tinha esse nome por causa das feras sagradas da cosmologia e da astrologia chinesa. Suzaku é a fênix, que é a fera sagrada do sul e do elemento fogo. Então, como a Avenida Suzaku ela ia em direção ao sul e o portão principal da cidade ficava do lado sul, esse é o portão Suzaku. Tinham portões laterais, mas eram portões menores. Esse portão Suzaku é o portão principal, porque ele é o grande portão da cidade, dava na avenida principal, e se tu fosse em linha reta por essa avenida, chegava no palácio que estava lá do lado norte. Só que alguns anos depois, a corte concluiu que Nara tinha sido construída pequena demais e decidiram construir uma nova capital. Essa nova capital ela também foi construída nos mesmos moldes de Nara, essa cidade quadrada com as ruas em formato de grade, o palácio no norte, a Avenida Suzaku, todo o mesmo padrão, só que bem maior. E a capital foi transferida para lá em 794, que é a cidade de Heian-kyo. Por isso que se fala era Heian, porque Heian era o nome da cidade, Heian-kyo, que é a atual Kyoto, que foi a capital imperial por muitos séculos. Kyoto só deixou de ser a capital do imperador com a Era Meiji, quando foi transferido para Edo, que é a atual Tóquio. E Heian-kyo era uma cidade muito maior, em dimensões muito maiores, tinha um portão muito maior, e o portão Suzaku de Heian-kyo era Rashomon. Então Rashomon era o portão principal da capital do Japão naquela época. E a história se passa nesse portão. A história do Konjaku Monogatari Shu, que conta a história do ladrão do portão, começa com agora há muito tempo. Havia um ladrão que ele estava descansando ali embaixo do portão do Rashomon, porque ele queria roubar, só que o sol ainda estava alto e ele ia esperar baixar um pouco o sol para escurecer e diminuir o trânsito das pessoas para escolher uma vítima para cometer o roubo. Só que enquanto ele estava ali esperando, ele ouve um barulho, e esse barulho vinha do andar de cima do portão. Então ele sobe as escadas e vai lá para cima, e lá em cima estava cheio de esqueletos. Porque o que acontecia era, quando tinham pessoas que morriam e a pessoa não tinha família, eram indigentes, ou as famílias não tinham mesmo dinheiro para questões funerárias, os cadáveres muitas vezes eram abandonados ali no portão. Então ali tinha um monte de cadáveres de indigente. E ele viu um cadáver de uma mulher, que era um cadáver mais recente, e uma criatura que parecia que estava arrancando os cabelos da mulher. E ele achou que era um Oni. Ele ficou assustado, tirou a espada e invadiu gritando pro que ia atacar o Oni. Só que daí quando ele faz isso, essa criatura que ele achava que era o Oni, se vira e não era o Oni, era uma velha. E a velha conta pra ele que ela era uma serva daquela mulher, aquela mulher era de uma família mediana, e aquela mulher tinha morrido. E ela, como trabalhava para aquela mulher e a patroa dela morreu, ela não tinha mais nada, ela estava passando fome, e ela viu que a patroa dela tinha um cabelo muito bonito e muito comprido. Então ela decidiu arrancar os cabelos da mulher morta para fazer uma peruca e vender a peruca. E a mulher pede desculpas para ele, pede para não matar ela, porque ela estava passando fome, ela estava passando necessidade, e vender esses cabelos era uma fonte de renda. Então, como ela estava fazendo isso para comprar comida para sobreviver, ela tinha que ser perdoada. Daí o ladrão olhou para ela e disse: ah, então tu vai ter que me perdoar pelo que eu vou fazer, porque o que eu vou fazer também é porque eu preciso comer. O ladrão arrancou o kimono da mulher morta, arrancou as roupas da velha, pegou todos os cabelos que ela já tinha arrancado e fugiu levando tudo. O que o Akutagawa fez no conto dele, Rashomon, é combinar a história do ladrão que estava esperando no portão de Rashomon com a da mulher que vendia carne de cobra dizendo que era peixe para os samurais. No conto do Akutagawa tem um sujeito que ele foi despedido ali no final da Era Heian também. Essas histórias todas elas se passam no final da Era Heian. Esse sujeito ele tinha sido despedido e ele estava ali sentado embaixo do templo pensando o que ele ia fazer da vida. Ele podia virar um ladrão para conseguir comida e não morrer, ou ele podia decidir que ia continuar honesto, só que daí ele ia passar fome e talvez morresse de fome. Ele pondera um pouco e chega à conclusão de que não, ele vai se manter honesto, mesmo que ele tenha que passar dificuldade, passar necessidade, ele prefere morrer, mas como uma pessoa honesta, com dignidade, do que se rebaixar, virar um ladrão e se transformar em uma pessoa desonesta. Só que daí ele ouve o barulho que está acontecendo no andar de cima, ele sobe as escadas para ver o que é, olha lá e acha também que é um Oni. Quando ele vai ver, vê que não é um Oni, na verdade é a velha, e a velha conta uma história parecida, que ela estava passando necessidade, estava passando fome, precisava sobreviver, então estava arrancando os cabelos de uma mulher morta para pegar esse cabelo, fazer uma peruca e vender e ganhar dinheiro para não morrer de fome. Só que tudo bem ela fazer isso, porque a mulher que morreu, ela ganhava dinheiro vendendo carne de cobra para as pessoas, mentindo que era carne de peixe.
Então se a mulher era uma desonesta e fazia coisas desonestas para sobreviver, depois que ela morreu, não tinha problema aquela velha, que também estava passando necessidade, roubar alguém que enganava os outros. Então o sujeito esse, que tinha decidido que ele ia se manter honesto, ele para um pouco e repensa, peraí, se tudo bem ser desonesto com pessoas que também foram desonestas para sobreviver, então por que eu tenho que ser honesto? Então o homem vai lá, rouba o kimono da morta, rouba o kimono da velha, rouba os cabelos e vai embora tranquilo, sem ter nenhuma crise moral, porque, bom, se tudo bem roubar de pessoas desonestas, então ele não fez nada errado, tá tudo bem. Só que o conto Rashomon, ele também tem uma outra referência, que é uma peça de teatro no que também se chamava Rashomon. Só que a história dessa peça é completamente diferente e ela é baseada também num evento que supostamente teria acontecido no final da Era Heian. E essa história envolve o Watanabe no Tsuna. O Watanabe no Tsuna, ele era um dos Shiten-no, os 4 reis celestes, que eram 4 guerreiros que acompanhavam o Minamoto no Yorimitsu, que também era conhecido como Minamoto Raiko. O Minamoto Yorimitsu, ele tem muitas lendas sobre ele ter feito muitas coisas fantásticas, inclusive ele lutou contra vários Onis. E o Minamoto no Yorimitsu, ele era irmão do pentavô do Minamoto no Yoshitsune e do Minamoto no Yoritomo. O Minamoto no Yoshitsune é aquele grande samurai que se tornou a lenda ali durante a Guerra Genpei, e o irmão dele, o Yoritomo, foi o primeiro shogun. E a história da Guerra Genpei eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu contei ela com detalhes lá no vídeo que eu falei sobre o Ashita no Joe. Então esse Minamoto no Yorimitsu, ele era um irmão de um antepassado do Yoshitsune e do Yoritomo. Essas lendas do Yorimitsu e dos 4 guerreiros que acompanhavam ele, eles faziam várias coisas. Tem histórias de que eles tinham espadas mágicas. Foram eles que encontraram o Kintaro, o menino dourado que vivia na floresta com os animais, que daí no final da história uns samurais encontram ele e levam ele para a corte. Então foi o Minamoto e os 4 amigos dele, que incluiu o Watanabe. Bom, a história que nos interessa aqui é quando o Minamoto no Yoritomo e os 4 companheiros deles foram lidar com um ataque de Oni que estava acontecendo no Monte Oe. Um bando de Onis estava atacando pessoas, sequestrando, matando gente, matando animais, e o líder desses Onis era o Shutendoji. O Shutendoji é um Oni famoso, vocês vão encontrar aí várias referências a ele, histórias do Gegege no Kitaro. O vilão de Yoroiden Samurai Troopers, que depois troca de lado e vira um monge, ele é baseado no Shutendoji. O Shutendoji era um Oni que era um grande guerreiro e ele controlava uma tropa, um exército de Onis e causava o terror com todo mundo. E diz a lenda que foi o Minamoto que derrotou o Shutendoji. Só que nessa batalha, um dos capangas do Shutendoji sobreviveu, escapou, que é o Ibaraki Doji. Conta a lenda que depois, quando o Yorimitsu e os 4 amigos dele estavam comemorando, eles foram atacados pelo Ibaraki Doji querendo vingança. E o Ibaraki Doji acabou fugindo e se escondendo no portal de Rashomon. O Watanabe no Tsuna era um desses 4 companheiros do Yorimitsu, e ele foi lá enfrentar o Ibaraki Doji, que eles já tinham lutado no campo de batalha quando eles enfrentaram os Onis, só que ele não sabia que o Ibaraki tinha conseguido sobreviver. E ele vai lá confrontar o Ibaraki que se escondia no portal de Rashomon e consegue decepar uma mão do Ibaraki Doji. Então essa peça de teatro Rashomon conta isso. Conta como o Watanabe no Tsuna vai até o portão de Rashomon para lutar contra o Ibaraki Doji. E essa história acaba sendo uma referência para Akutagawa. Tanto que no Rashomon do Akutagawa, como na versão original lá do Konjaku Monogatari Shu, quando o sujeito ouve um barulho no andar de cima do Rashomon e ele sobe para ver o que está acontecendo e ele vê aquela criatura arrancando os cabelos, ele acha que é um Oni. Por quê? Porque ele acha que é o Ibaraki Doji. E no filme do Kurosawa, tem uma parte que o ladrão que chega lá e está conversando com o lenhador e com o monge, ele faz uma piada, porque um Oni vive aqui. Quando ele está falando que um Oni vive ali, ele está falando do Ibaraki Doji. E daí que está uma oposição. A peça de teatro que se chama Rashomon, ela conta uma história que acontece no portão de Rashomon, só que é uma história de um samurai que é heróico, lendário, que fazia coisas fantásticas, lutou contra um Oni, derrotou o Oni e salvou as pessoas. E o Rashomon do Akutagawa não é sobre isso. A história do Rashomon do Akutagawa é sobre um sujeito, um trabalhador que fica desempregado e está em contradição se vai virar um ladrão ou não, só que ele vê as pessoas em volta sendo desonestas, e essas pessoas estão sendo desonestas para sobreviver, porque elas estão com fome. Então, enquanto a versão Rashomon do No é uma narrativa que ela elogia o mito do samurai, o Akutagawa está mostrando, olha só, esse período histórico, as pessoas estavam passando fome, as pessoas estavam na pobreza, na miséria, na desgraça, eles estavam roubando para sobreviver. Então é uma narrativa sobre o portão do Rashomon, mas que não é nada idealizada sobre aquele período histórico, ao contrário, mostra aquele período como um período de desgraça. E esse imaginário da era samurai
como um lugar que acontecem desgraças, é uma coisa que o Akutagawa vai fazer para colocar em contraposição. Olha só, esses malucos militares que estão entrando no governo e que estão com esses discursos nacionalistas, esses caras, eles estão dizendo que isso vai melhorar o Japão, que o Japão é um país de guerreiros, que a gente tem que invadir o mundo e tal. Esses caras estão repetindo uma narrativa que, quando esses malucos que eles elogiam, que são samurais, estavam no poder, o Japão estava na miséria. Foi uma época mais terrível, mais miserável de todo o Japão, foi quando os samurais assumiram o poder. E esses militares da atualidade, da década de 20, querem assumir o poder de novo, dizendo que vão reconstruir o Japão baseado na cultura e dos valores dos samurais. A chance é de dar merda de novo, de o Japão voltar a ser destruído e cair na miséria de novo. Um outro conto que também foi usado pelo Kurosawa para fazer o filme Rashomon é o Yabu no Naka, Dentro do Bosque. E também é um conto do Akutagawa, em que ele pegou um conto que está lá no Konjaku Monogatari Shu e fez uma releitura dele a partir de lógicas modernistas. A versão original, que está no Konjaku Monogatari Shu, é uma história sobre como um samurai e a esposa dele foram atacados na floresta por um bandido. O bandido amarrou o samurai e obrigou ele a assistir a sua esposa ser estuprada. Isso é um caos que está lá no Konjaku Monogatari Shu. Hoje já faz muito tempo que aconteceu que um samurai e sua esposa estavam caminhando na floresta, foram atacados por bandido e aconteceu tudo isso. O Akutagawa vai pegar essa narrativa e vai transformá-la num conto, que é o Yabu no Naka, que é o Dentro do Bosque, só que ele vai misturar esse conto que está no Konjaku Monogatari Shu com elementos de outro conto, que é a outra formação dele, né? O Akutagawa é um cara que ele estudava a literatura japonesa da Era Heian e da Era Nara e a literatura inglesa. Então ele vai misturar com outro conto, que é o The Ring and the Book, O Anel e o Livro, que é um texto ali da segunda metade do século XIX, escrito pelo Robert Browning. Para quem não conhece o Robert Browning, talvez vocês conheçam o Robert Browning sem conhecer o Robert Browning. O Robert Browning é o autor do poema Childe Roland, A Torre Negra Chegou, que é o poema que foi a inspiração para o Stephen King escrever a série A Torre Negra dele. E o Robert Browning também é o autor da frase que o Ano vai colocar no brasão da Nerf em Evangelion. O God in His Heaven, All Right in the Road. Isso é uma frase também do Robert Browning e vai ter outras referências do Robert Browning em Evangelho. Então o Akutagawa vai pegar essa história do Browning, que é o Anel e o Livro, e nessa história o Browning conta um crime, só que ele conta o crime a partir de 12 pontos de vista diferentes. Cada vez uma pessoa diferente conta o que aconteceu no crime, e cada uma das histórias diverge das outras versões. Então são 12 versões do mesmo acontecido, só que nenhuma delas bate, cada uma das pessoas conta uma coisa diferente. O que a Akutagawa fez foi, pegou essa história do samurai e da esposa que foram atacados por um bandido na floresta e juntar com a estrutura do Anel e do Livro do Browning, porque lembrando, o Akutagawa, ele valorizava a estrutura é mais importante, inclusive, daquilo que está se contando numa história. E ele vai pegar essa história do samurai e da esposa que foram atacados pelo bandido e vai fazer uma história também sobre como esse crime é contado várias vezes por diferentes pessoas e cada uma dessas pessoas que conta essa história conta de um jeito diferente. Essa história também ela se passa no final da Era Heian, no comecinho, um pouquinho antes da Era Kamakura, e na versão do filme do Kurosawa a gente tem alguns indícios disso. O samurai ainda é do período antes de se padronizar a katana e a wakizashi como armas padrão de um samurai. O samurai ele usa uma tachi, que é uma espada japonesa ali antepassada da katana, e ele usa um arco. O arco é uma arma muito comum para os samurais ali da Era Kamakura. Se pegar imagens de samurais da Era Kamakura, é muito mais fácil achar samurais com arco do que com espadas. E o Tajomaru, o bandido, ele usa o Matsurugi, que é uma espada com a lâmina reta e com gume dos dois lados, que é uma espada japonesa inspirada nas espadas chinesas, que é a espada que os nobres da corte da Era Heian usavam. E, bom, o Akutagawa vai fazer essa versão da história dele, só que essa versão do Akutagawa não é nada elogiosa também aos samurais. Ele mostra esse mundo dos samurais, os samurais ascendendo ao poder do Japão, e o Japão caótico, um Japão de crime, de violência, de pessoas atacando, e um Japão de nobres que mentem, cada um conta uma história diferente, as histórias não batem, então tem um monte de gente mentirosa entre esses samurais. E qualquer uma das versões, independente de quem contou, em algum momento, esses personagens principais, tanto o bandido, mas também o samurai e a esposa deles, eles também vão fazer coisas que são vergonhosas, coisas que são desonrosas. Vão mentir, vão tentar passar o outro para trás para se dar bem. Inclusive no filme, na versão do Kurosawa, ele vai filmar um dos duelos mais feios que já se apareceu na história dos Jidaigeki.
Enquanto os personagens lá, os samurais, o bandido, eles contam a versão dele em que eles têm grandes duelos, fazem façanhas épicas, tem uma baita de uma batalha. Quando outra pessoa conta o que ela viu, ela vê uma luta horrível, os dois loucos de medo, fugindo um do outro, rolando no chão, se estapeando. A luta mais feia que vocês vão ver com a participação de um samurai. Então ele vai mostrar, olha como esses caras eles eram ridículos, tanto na versão do Kurosawa quanto na versão do Akutagawa. Na versão do Kurosawa, no filme, o que ele vai fazer? Ele vai juntar essas duas histórias. E ele vai juntar essas histórias fazendo uma baita de uma sacada, porque a história começa com os personagens no Rashomon, começa no portão, eles vão contar pro outro o que aconteceu, então o público entra no filme pelo portão, daí tem no meio do bosque, que fica no meio do filme, tem todas as narrativas que se passam no meio do bosque. No final do filme, a narrativa volta pro portão, pro Rashomon. Então o público que está assistindo, eles entram na história pelo portão, atravessam pelo meio do bosque e no final saem da história de novo passando pelo portão. Então o próprio Kurosawa vai se inspirar nesses valores estéticos que eram importantes para o Akutagawa. A estrutura é tão ou mais importante do que aquilo que está sendo contado numa história e vai usar as histórias para criar essa estrutura elaborada. Além da estrutura elaborada e complexa que já tem dentro do bosque pela versão original do Akutagawa. Mas essa escolha do Akutagawa pelo final da Era Heian não é por acaso. O final da Era Heian é aquele momento em que a velha nobreza eles perdem o poder e tem a ascensão dos samurais. Os samurais originalmente eles cuidavam da administração e da segurança dos territórios da nobreza. Então os nobres pararam de ir nas suas terras, ficavam na corte, tentando agradar para ver se ganhava alguma recompensa e deixavam esses caras administrando e fazendo a segurança para eles. O que aconteceu é que chegou um momento em que os samurais eles pararam de respeitar a autoridade do governo e começaram a se tornar independentes, porque é eles que fazem a segurança, eles que controlam os soldados do lugar e é eles que lidam com os camponeses. Eles passaram de ignorar as leis e aplicar leis próprias. E como eles faziam a segurança, ninguém podia obrigar eles a cumprir as leis. Então cada grupo de samurais que administrava uma terra começaram a criar regras próprias, começaram a cobrar impostos exagerados das pessoas e não repassar esse dinheiro para o governo. Então eles começaram a não cumprir as leis e extorquir os camponeses dizendo que é para dar segurança para eles. Então assim, os samurais eles surgem como milícia. Os samurais eram milicianos que ocupavam os territórios, começavam a extorquir as pessoas dizendo que iam dar proteção para elas e paravam de aplicar a legislação oficial e faziam as regras deles, e dentro daquele território tu tinha que seguir a lei que o samurai inventava da cabeça dele. Então os samurais surgem como milicianos. E o que acontece durante a Guerra Genpei, que é quando os Minamoto e os Taira duelam para ver quem vai controlar o Japão e tem a ascensão do primeiro Shogun, a história da Guerra Genpei está lá no vídeo do Ashita no Joe, tem a queda dessa antiga nobreza e os samurais se estabelecendo ali no final do século XII como o poder principal do Japão. E o Akutagawa vai escolher esse momento histórico ali, o final da Era Heian, esse final do século XI, século XII, porque enquanto os samurais estavam lutando para assumir o controle do Japão, enquanto o Yoshitsune e o Benkei estavam derrotando vários inimigos e virando lendas, e o irmão dele, o Yoritomo, estava virando o primeiro Shogun, as pessoas estavam vivendo na miséria. Esse período de ascensão dos samurais talvez tenha sido um período de maior miséria pelo qual o Japão passou. Para se ter uma noção, ali no período Edo, que é o período que mais do Japão mais estável, a proporção de samurais em relação à população total do Japão era de menos de 8%. Então se contar a história do Japão a partir da história dos samurais é tipo contar a história do Brasil contando só a história dos latifundiários e dos banqueiros. Tipo, é um grupo muito pequeno da população que era uma elite, não era a grande população, não era a maioria das pessoas. A cultura dos samurais não é uma representação adequada da grande maioria da população do Japão. Ainda mais quando essa representação dos samurais é idealizada e mentirosa, como se eles fossem grandes heróis, guerreiros honrados e tal. Enquanto eles estavam brigando por glória pessoal, a população estava passando pelo período talvez mais difícil da história do Japão até então. E uma outra referência que o Akutagawa vai usar para escrever os contos dele é um texto chamado Hojoki, de um sujeito chamado Kamono Chome. Hojoki é mais ou menos algo como escritos feitos num recinto de mais ou menos 9 metros quadrados. Kamono Chome é um sujeito que ele viveu ali no final da Era Heian, ele era da baixa nobreza e a família dele cuidava de um templo e o pai dele era responsável por um mosteiro lá. E ele, criança, adolescente, ele foi criado para suceder o pai dele. Quando o pai dele morresse, ele assumiu o templo e a vida dele estava toda preparada para aquilo. Só que o pai dele morreu muito novo, o pai dele morreu com 30 e poucos anos,
E ele era muito guri, e a família dele não deixou ele assumir o templo, conforme ele tinha se preparado. Porque disseram que ele era muito jovem, então o Chome ele ficou muito abalado com aquilo, mas seguiu a vida tentando fazer outras coisas. Ele começou a estudar poesia com um poeta importante, se destacou, foi chamado para a corte. Na corte ele trabalhava para um ex-imperador, um imperador que tinha renunciado, e na corte ele começou a estudar música. Ele aprendeu a tocar biwa, dizem que ele era um baita de um tocador de biwa, só que numa vez, numa apresentação que ele estava fazendo na frente desse ex-imperador, ele tocou uma música que ele não tinha ainda licença para tocar, era de um nível superior ao dele. E foi uma vergonha, passou uma vergonha por causa daquilo, foi chamado para depor, teve que dar satisfação como é que ele tinha tocado uma música de um ranking que ele ainda não tinha chegado. Ele passou por todo aquele estresse, aquela vergonha, só que daí o parente dele lá, que tinha assumido o templo, que era do pai dele, morreu. E ele voltou pro clã dele achando que era a vez dele de assumir o templo que era do pai dele. Só que daí os parentes, os tios dele, decidiram que não, porque ele tinha passado muito tempo tocando música, fazendo poesia e tinha pouca experiência com o templo, então ele não era qualificado e entregaram o templo para um primo dele. E quando isso aconteceu, daí sim que ele surtou de vez, e ele foi embora da cidade, foi embora da capital. O ex-imperador tentou dar um outro templo para ele, mas ele não quis ser nomeado, ele recusou, e foi morar numa casinha isolada no meio da montanha. Ele fez uma casinha de mais ou menos 3x3, vivia só com as coisas mínimas e virou um eremita. E ele escreveu esse livro que ele conta como era viver nessa casinha, ele conta a experiência dele, ele vivia lá sozinho, comia o que ele colhia da natureza. O único amigo dele era o filho do guarda florestal, que de vez em quando ia lá conversar com ele, levava algumas coisas para ele e tal. E o Kamono Chome, ele viveu nesse período no final da Era Heian e ele testemunhou tudo. Então ele escreveu o Hojoki, que é um Zuihitsu, né? E o Akutagawa ele gostava muito de Zuihitsu. E num dos capítulos do Hojoki, ele conta o estado da capital de Heian-kyo, atual Kyoto, durante esse período de ascensão dos samurais. E são histórias terríveis. O Chome conta que em 1177 teve um grande incêndio em Heian-kyo. E foi um incêndio enorme, assim, então ele conta em detalhes como o incêndio se espalhou. 1/3 de Heian-kyo, 1/3 da capital do Japão foi destruída pelo fogo. Ele conta das pessoas morrendo queimadas, os animais queimando, as casas sendo destruídas, casas de pessoas pobres, casas de nobres, tudo sendo queimado, pessoas se sufocando com a fumaça e desmaiando no meio da rua, algumas desmaiando no fogo. E foi uma tragédia enorme, assim, que boa parte da cidade foi destruída e muita gente morreu nesse período. E esse é o período ali que os samurais estavam brigando para se meter na corte. Daí em 1180, quando Taira no Kiyomori, que é o inimigo dos Minamoto, tinha assumido o controle da corte, ele decidiu que ia mudar a capital. Ele ia mudar a capital para uma outra cidade que hoje é a atual Kobe. E ele ia fazer isso para tentar diminuir a influência de antigos nobres ali sobre o novo governo. E daí o Kamono Chome conta como foi todo o desmanche da cidade, os nobres indo embora, as pessoas pobres não tinham condições para pagar a viagem, para se transportar e ficaram ali na pobreza. O Chome conta a mudança também com a entrada dos samurais na cidade, porque quando tem essa mudança de poder e os samurais assumem, ele conta que, a antiga nobreza, pelo menos quando tinha fome, quando a colheita não dava direito e tal, eles davam reduções de impostos. Os samurais não, quando eles assumiram o poder, dane-se. Eles eram pessoas grossas, que tratavam os outros mal, eram violentos, não davam nenhuma isenção de tributo, mesmo quando tinham problemas na colheita, mesmo quando as pessoas estavam com fome, eram muito mais violentos. Então tem toda uma violência dessa mudança de poder, porque os samurais eram esses milicianos, iam lá para extorquir as pessoas e tal, teve a mudança da cidade, só que no mesmo ano ali, 1180 mesmo, acabaram desistindo da mudança da capital e a capital voltou para Heian-kyo, ainda no mesmo ano, só que teve um vendaval, um tufão que destruiu parte da cidade. Em 1181 teve uma grande fome, teve uma seca enorme e a produção agrícola do Japão todo não rendeu, deu pouca coisa. E logo depois, no inverno, teve enchentes, teve uma série de enchentes que matou um monte de gente. E, ao mesmo tempo, teve uma praga, teve uma doença que se espalhou e um monte de gente começou a morrer de doença na própria capital. E o Chome comenta, se na própria capital as pessoas estão passando fome, estão morrendo de doenças, imagina como é que está esse povo no interior que estão sob o controle direto desses samurais. E o Chome fala ali que a fome era tanta que as pessoas, quem era classe média, oficiais do governo, as pessoas tudo passando fome igual. E teve um momento em que o ouro não valia nada. As pessoas davam quantidades enormes de ouro por um punhado de algum grão, de alguma coisa que pudesse servir de alimento, porque, faltou comida no Japão inteiro. E as pessoas começaram a morrer de fome em massa, assim, muitas pessoas morrendo de fome. Faltou lenha para as pessoas na cidade para aquecer as fogueiras por causa do inverno. E ele conta que as pessoas começaram a arrancar madeiras de casa, as pessoas com fome, para tentar vender a madeira como lenha para ter dinheiro para comprar comida. E mesmo assim vendiam por miséria.
miséria. Ele conta, tu passava na praça e tinha madeiras ali que tinham pintura a ouro, pintura a prata, mas não faz diferença, porque o ouro e a prata não tinham valor nenhum. O que valia era a madeira para se aquecer, para não morrer de frio. E o pessoal queria trocar isso por comida. Então o Chomé conta como as pessoas começaram a arrancar pedaços de madeira das casas, dos templos, saquear templos para pegar coisas de valores, para tentar sobreviver. Tava todo mundo desesperado fazendo qualquer coisa para tentar sobreviver. E isso aparece no filme do Kurosawa. Tem um momento ali que o ladrão ele começa a arrancar pedaços de madeira do próprio Rashomon para acender uma fogueira porque eles estão passando frio. Então é um período da história japonesa que é miserável. Tem uma hora que o Chomé conta de um sujeito que ele conhecia, que era um monge de um templo, que ele saiu para andar na rua para ver quantas pessoas mortas tinham. Tinham cadáveres espalhados por toda a cidade, pela capital do Japão. E ele contou mais de 42.300 pessoas mortas, atiradas no chão, que ninguém recolheu, porque não tinham família para recolher. Porque os familiares já tinham morrido, eram indigentes, não tinham condições para o que fazer com os corpos, não podiam pagar o funeral. Então os personagens dos contos do Akutagawa são pessoas desesperadas. Chega num ponto que eles não estão mais nem aí pra ética, pra moral, pra religião, pra autoridades, porque eles precisam sobreviver. Se tiverem que roubar uma velha, se tiverem que arrancar o cabelo de cadáver pra conseguir comida pra alimentar a família, eles vão fazer. E a culpa disso é a administração dos samurais. Os samurais assumiram o poder, começaram a fazer aquelas grandes guerras deles, começaram a matar gente, começaram a dane-se os camponeses, queimar a plantação e fazer tudo o que eles podiam pra extorquir o máximo de dinheiro das pessoas possível, mesmo que essas pessoas tenham que viver na miséria e tenham que morrer mais de 42.000 pessoas amontoadas, cadáveres pela cidade. O Chomé conta, né? Vinha a enchente, levava os cadáveres pro rio, o rio ficava tudo cheio de gente morta, matavam os peixes e eles não conseguiam nem pescar. E o Akutagawa mostra, olha só, esse aí é o Japão da ascensão dos samurais. Esses militares que estão se metendo no governo com um discurso nacionalista, com um discurso do imaginário idealizado do samurai, se esses caras se assumirem o poder, eles vão fazer a mesma coisa que o fizeram na outra vez. Então, talvez o Japão tenha que repetir o momento de maior miséria que ele já passou. Então, Akutagawa é um grande crítico a todo esse imaginário sobre os samurais. Aquilo ali para ele é uma coisa horrível. Todas essas narrativas idealizadas, isso é bobagem. Os samurais levaram a população japonesa para a miséria e os militares que estavam assumindo o poder estavam repetindo esses discursos. Ele está dizendo, olha só, eles vão levar a gente para a miséria de novo. E daí que, em 1950, o Kurosawa faz um filme dessas histórias. O Rashomon do Kurosawa, que junto o Rashomon e o Yabunonaka do Akutagawa, ele está dizendo, olha só, o Akutagawa estava certo. 1950, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, esses malucos nacionalistas militaristas levaram o Japão para uma miséria, do mesmo jeito que os samurais tinham feito isso quando eles assumiram o poder. Quando esses caras que idealizavam os samurais assumiram o poder, eles levaram o Japão para a mesma tragédia. Então o Rashomon, tanto o filme do Kurosawa como os contos do Akutagawa, são uma grande negação à imagem do samurai. É mostrando, olha só, esse imaginário idealizado dos samurais, ele é uma coisa horrível e leva o Japão à desgraça. Sempre que esses caras estão no poder, eles destroem o país. E as pessoas que sofrem são a maioria da população, são os camponeses, são os trabalhadores. Porque a Segunda Guerra Mundial foi o quê? Foi um monte de filho de gente pobre, os guri de 20 anos, indo para morrer numa guerra que eles nem sabiam por que eles estavam lutando, enquanto uma elite uniformizada, fingindo que era samurai, ficava lá planejando como eles iam manipular essas pessoas para lutar na guerra por honra pessoal para eles. Rashomon, tanto o filme quanto os contos originais, eles são a negação de todo esse ideal do samurai, porque o ideal do samurai é a pior coisa que o Japão tem a oferecer. Bom, eu quero agradecer aqui ao pessoal que está apoiando o canal pelo Apoia-se. Inclusive, foram eles que votaram para decidir qual seria o tema deste vídeo. Quero anunciar que agora tem a campanha do Ilha Kaiju no Apoia-se. Qualquer um pode apoiar com qualquer valor, ali, a partir de R$2. Qualquer valor que vocês puderem contribuir, eu agradeço bastante. E vai ajudar eu a manter o canal. Então agradeço os apoiadores, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Peço que se vocês gostaram do vídeo, apertem no curtir, compartilhem com seus amigos. Se vocês não gostaram, compartilhem com seus inimigos. Sintam-se livres para fazer comentários ali embaixo. E obrigado e até o próximo vídeo.